Olá, Luz, aqui é o professor Luiz, de Química. Vamos continuar o nosso assunto, agora falando sobre os estados energéticos. O modelo de Bohr foi um modelo que ajudou bastante a compreensão da representação do átomo, né? A gente tem a divisão do átomo em níveis de energia. O modelo atômico de Bohr, proposto em 1913, né, 2 anos após o modelo de Rutherford, o modelo de Bohr, também é conhecido como modelo de Rutherford-Bohr, teve uma contribuição do Max Planck, né? Através dessa contribuição, ele concluiu que os pacotes de energia é o que vão ser responsáveis pelas transições dos elétrons em níveis energéticos. Aí eu vou ter os chamados postulados de Bohr. Esses postulados são as conclusões de Bohr, a nível energético da transição desses elétrons. Então, o elétron vai estar numa órbita e essa órbita tem uma certa quantidade de energia bem definida. Então, ele chama isso de órbita estacionária. Ele se move nessa órbita estacionária e o elétron não absorve e nem libera energia. Ele não vai perder energia quando estiver na sua própria órbita. Agora, se ele for para uma órbita diferente, ele vai absorver ou liberar essa energia. Ao saltar de uma órbita estacionária para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade de energia bem definida, que eles chamam de quanto de energia. Tá? Aí vem a questão da quantização. Alguns estudos vão concluir que esses níveis de energia são 7, que a gente sabe que são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada vai possuir uma certa quantidade de elétrons, bem definida dependendo da sua energia. Então aqui a gente tem a ideia daquelas divisões de quantidade de elétron em camada que cada átomo vai possuir. Essa quantidade de camada vai depender da quantidade de elétrons que esse átomo tem. Então, ele pode ir até a camada K, né, que é a questão do hidrogênio e do hélio, e pode ir até a camada Q, que no final são aqueles átomos de maior quantidade de elétrons, né, que aqui vai ter a capacidade máxima de 2 elétrons. Então, você vai distribuir os elétrons nessas 7 camadas. Tá? Então, cada camada vai ter a quantidade máxima de elétrons. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. A gente vai estudar isso não dessa forma como está escrito aqui em camadas, que a gente estuda no ensino fundamental. A gente vai usar o diagrama de Linus Pauling para fazer isso. Também nessa época a gente tem alguns estudos sobre o modelo quântico. A gente tem o princípio da dualidade, ou o princípio de de Broglie, que diz que a todo elétron em movimento está associada uma onda característica. E uma outra contribuição, outro princípio, é o de Heisenberg, que é um princípio da incerteza, que não é possível determinar a posição e a velocidade do elétron no mesmo instante. Aqui a gente já está falando do modelo quântico. Não é mais um modelo quantizado, é um modelo quântico, que vai tratar a órbita agora como uma região de máxima probabilidade para encontrar o elétron. Então aqui não vai ter mais uma órbita, assim como o modelo de Bohr. Agora vai ser uma região onde o elétron pode ser encontrado ou não, que é assemelhado à nuvem eletrônica. Então aqui a gente vai ter basicamente a ideia de como foi construído o modelo de representação do diagrama de Linus Pauling. Diagrama de Linus Pauling. Ele vai ser obedecido, né? Ele vai ser construído através do aumento de energia. Você vai subindo de nível, então você vai aumentando a energia. O último nível tem maior energia. Tá? Então aqui eu vou ter o nível 1, que tem menor energia que o nível 2, que tem menor energia do que o nível 3, 4 e assim até o nível 7, já que são 7 camadas a quantidade máxima. Além disso, eu vou ter os subníveis de energia, que são as escalas aqui para cada um. Então, eu vou ter o S, o P, o D e o F, e a gente já vai começar a estudá-los, né? E cada subnível vai possuir uma capacidade de ter, né, e ocupar
quantidade de elétrons. Então, o subnível S vai suportar uma quantidade de elétrons, o P vai suportar outra, o D e o F vão suportar outras quantidades, que a gente vai ver. Então, os níveis de energia são as 7 escadas que aparecem no diagrama. Então, o número que vai ser relacionado a esse nível vai do 1 até o 7. E eles são as escadas, tá? Que a gente vai ser útil para entender o diagrama de Linus Pauling. Cada escada pode ser representada por letras que a gente já conhece, do K até o Q. Tá? Os subníveis são os degraus de cada escada. Então, se tem 7 escadas, cada escada vai ter o seu degrau. Tá? Esse degrau ele vai ter a capacidade de ocupar, né, uma certa quantidade de elétrons. Então, a subnível S ele pode suportar até 2 elétrons, o subnível P até 6 elétrons, o D até 10 e o F até 14. Esses subníveis são identificados pelo chamado número quântico secundário ou azimutal, que se refere ao valor 0, 1, 2 e 3. Então, o subnível S ele tem 0, ele é o mesmo. Ele é identificado pelo número 0. O P não é a quantidade elétrica, é a identificação do subnível. O P é o 1, o D é o 2 e o F é o 3. O orbital, completando o modelo da eletrosfera, diferente, então, mostrar o seguinte. Tá? O orbital é a região onde a gente vai ter a quantidade de elétrons, que é a questão do S, P, D e F. Orbital e subnível, no caso, é a mesma coisa. O subnível S ele vai ter um orbital, né, que é o próprio subnível, e ele vai receber o número 0 para identificar esse orbital, tá? Que ele só pode ocupar no subnível S esse orbital aqui 0. Isso aqui é mais voltado para os números quânticos, né? Para o diagrama a gente não vai ter, a gente vai precisar desse quadradinho, mas do número não. O subnível P ele vai ter 3 orbitais, 3 quadradinhos. Tá? O subnível S só tem um quadrado. Esse quadrado ele vai possuir a capacidade de ocupar 2 elétrons. Então vai ter um elétron aqui, mais outro aqui, para dar um total de 2. Em resumo, a quantidade de orbitais é a metade da quantidade de elétrons que cada subnível suporta. Tá? E orbital, no caso aqui, está se referindo ao subnível, basicamente. O subnível D ele tem 5 orbitais, são 5 quadradinhos. Cada um vai receber uma numeração e vai depender, que vai determinar onde o elétron vai se encontrar. E o subnível F ele vai ter 7 orbitais, são 7 quadrados. Cada um também tem uma numeração. A numeração básica é o 0. O 0 é como se fosse o início. Aí para a direita fica positivo, para a esquerda fica negativo. Tá? Então, o orbital são os quadradinhos para cada subnível. Tá? O orbital é esse quadradinho e cada quadradinho suporta até 2 elétrons. O spin vai ser o sentido do elétron. Tá? O spin é a rotação do elétron, que pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Aqui a gente tem a representação do spin girando no mesmo sentido. Aí aqui ele vai ter um sentido de repulsão, né? Estão girando no mesmo sentido aqui. E aqui estão girando no sentido oposto. Então aqui vai ser o sentido de atração. Aqui essa questão do spin no mesmo sentido para o sentido contrário é se eles vão estar para o mesmo sentido para baixo, se a setinha vai estar para baixo ou para cima, ou os dois para cima. A gente vai ver quando vai fazendo o diagrama de Linus Pauling fazendo a questão dos orbitais. Então, o que é esses números que a gente vai poder identificar no diagrama de Linus Pauling? Vai ter um número aqui na frente que indica o número quântico principal, que é o nível, tá? Esse aqui é como se fosse a escada. Aqui o P são os degraus, que são os subníveis, que é o número quântico secundário. E esse número elevado à letra, né, é a quantidade de elétrons para cada orbital, que é justamente o número de elétrons para cada subnível. Tá? Então, aquele diagrama ele é formado por vários números e letras como esse aqui. E ele vai determinar, basicamente, a quantidade de elétrons que vai ter em cada nível e subnível. Aqui é a mesma figura, só que ele está falando da questão do nível mais energético, do nível menos energético, que é a mesma coisa.
E a gente vai entrar agora para o diagrama de Linus Pauling, que é a complementação dessa parte aí. A gente explicou o que é cada número, né? Disse que é nível, subnível e a quantidade de elétrons, que são os orbitais. E aqui a gente tem um diagrama de Linus Pauling, que é a quantidade de níveis. Aqui no caso ela está no sentido contrário, né? Na outra é de baixo para cima, aqui é de cima para baixo. A gente tem o nível 1, nível 2 até o nível 7, que é o nível máximo. E aqui a gente tem os subníveis, S, P, D e F. Para você usar esse diagrama, você tem que seguir no sentido na diagonal de cima para baixo, do menor valor para o menor valor, do nível menos energético para o mais energético. E esse subnível, ele não tem todas as, vamos dizer assim, todas as letras e número de forma simétrica, né? Ele vai até o 4, né? 4F, 5F, ele não tem 6F, nem tem nenhum F, né? Ele é construído a partir da quantidade máxima de elétrons em cada nível e cada camada, né? A gente tem aqui a camada 4 e a 5 é onde possui maior capacidade de suportar elétrons. Então é ela onde é que vai ter mais subníveis. Então ela não é construída de forma simétrica porque cada camada vai receber uma certa quantidade de elétrons, tá? Então aqui, para finalizar, o exemplo do diagrama. E como é que a gente vai escrever esse diagrama, tanto usando o diagrama de Linus Pauling, quanto usando a quantidade de elétrons aqui para cada camada, né? A gente vai usar basicamente esse de cima, que é melhor para visualizar as propriedades dos elementos. Aqui não, aqui vai ser uma visão mais macroscópica, assim, vai dizer só a quantidade de elétrons para cada camada. Aqui é melhor para identificar as propriedades. Então ele vai seguir uma ordem, a ordem vai ser a mesma, o que vai mudar é a quantidade de elétrons que você vai distribuir. Nesse caso aqui, ele distribuiu 26 elétrons, tá? Deixa eu ver, 2, 10, 24, 26 elétrons de um elemento. Aí ele acabou aqui no 3D6. Aí o que a gente vai fazer é isso, saber a quantidade de elétrons para cada átomo, fazer a distribuição em cada camada. Bem, foi isso, a gente vai voltar com o exercício para ficar melhor a visualização desse tema aí para vocês, tá? Até a próxima.